Olá, amigo internauta. Neste momento é com muita alegria que posso adentrar ao seu lar, ao seu ambiente de trabalho, de estudo, para juntos meditarmos em algo muito importante sobre a fé em Deus e nos seus santos, e também lhes informar a importância da doutrina e da disciplina da Igreja Apostólica. A Igreja Apostólica, ela foi restaurada pela Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador da promessa de Jesus. Jesus, nosso Senhor, ele veio a esta terra no objetivo de trazer a toda a humanidade a salvação, a paz, de unir os corações, de realizar uma obra verdadeiramente perfeita, em nome de Deus, o nosso Pai. Mas para isso, Deus, na sua infinita sabedoria, seria necessário utilizar uma pessoa para então poder enviar o seu amado Filho. E com isso, ele então escolheu Maria Santíssima. Ela que ainda era adolescente, mas que possuía em seu coração nobres sentimentos e que realmente já nasceu predestinada para uma importante missão. Ser mãe daquele que traria a vida, que traria a paz, que daria a sua vida por amor aos humildes, por amor aos sinceros. Eis o porquê nós cremos nela, como mãe de Jesus e mãe de todos aqueles que sabem o compreender como realmente ela o é com a sua missão. Ao crer nos santos do nosso Deus que foram formados e preparados por Ele, realmente nós estamos tendo uma vida correta e agradável ao nosso Deus. Tanto isso é verdade que neste momento eu vou proferir a todos uma simples frase do apóstolo São Paulo, onde ele esclareceu a todos a verdade do quanto é importante confiar nos santos e se comunicar com ele. Então o amado apóstolo São Paulo, ele enviando então suas palavras aos romanos, ele disse o seguinte, no capítulo 12, versículo 13. Qualquer pessoa que quiser neste momento pode estar conferindo estas palavras na qual ele os enviou a todas as pessoas de bom senso para que realmente cresce, que confiasse nos santos do nosso Deus. Ele disse: comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Ele foi claro ao dizer comunicai com os santos pelo seguinte: porque Deus ele preparou e formou esses santos para os auxiliar na obra de salvação e concedeu a esses santos, aos profetas do passado, aos apóstolos de Jesus, dom para os ajudar em tão importante missão para a redenção de almas, para os livrar a humanidade da tanta corrupção existente no mundo. Então, esta verdade hoje está no coração do povo apostólico, mas que precisa realmente estar no coração de diversas pessoas, como você, internauta, que é uma pessoa de sabedoria, que é uma pessoa que Deus os deu intelectual, Deus lhes deu a inteligência, Deus os fez perfeito, a sua imagem e semelhança, os criou com as suas próprias mãos. E então, para concluir tudo isso, a perfeição existente na raça humana, Ele deu esse dom de você entender as coisas, de você ter sabedoria. Então, creia nos santos do nosso Deus, abra a sua mente e realmente compreenda essa verdade. Então Deus, o nosso Pai, para no futuro novamente poder restaurar o seu povo, os livrar da corrupção, vendo que o seu Filho teria que dar a sua vida,
Jesus, vendo que o seu fim estava próximo, que ele deveria retornar para Deus, e o seu sangue, aquelas gotas preciosas de sangue, foi derramado sobre o solo terrestre para a salvação da humanidade. Então Jesus, vendo que todo o seu trabalho não deveria ser em vão, é que então ele fez a promessa da vinda do Espírito Consolador. E essa promessa ficou registrada no Santo Evangelho segundo São João, onde ele deu diversos esclarecimentos. Ele esclareceu com toda a perfeição a vinda do Espírito Consolador. Jesus sabia que assim como nem todas as pessoas foram sábias, mestres da lei, pessoas de um elevado intelectual, nem todos puderam crer nele, ele sabia que também nem todas as pessoas iriam crer, iriam aceitar esse Espírito Consolador. Então, ele realmente deixou claro, ele foi objetivo em suas palavras. E no versículo 29 do capítulo 14, ele disse o seguinte: eu vou-lo disse agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vos acrediteis. Então ele sabia que nem todos poderiam crer, mas já lá no passado, ele estava dizendo para que quando acontecesse de cumprir as suas palavras, as pessoas pudessem entender, pudessem realmente crer nesta verdade. E ele disse ainda logo mais à frente, no capítulo 16 e versículo 4, o seguinte: mas tenho-vos dito isso, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembrei de que já vos tinha dito. E eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. Então o princípio que ele estava dizendo é o momento que ele iniciou o seu ministério, a sua carreira de levar a doutrina perfeita aos corações. No início do seu ministério, no princípio do seu ministério, ele não precisou anunciar o Consolador. Mas eis que se aproximando do término da sua vida nesta terra fisicamente, ele precisou então anunciar. E ele anunciou com toda clareza que ele disse o seguinte: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Ele disse então no versículo 12 isso. Ele ainda tinha muito que vos dizer, mas ele então teria que retornar para o Pai. E como ficaria isso? Isso ficaria para uma outra pessoa, uma pessoa semelhante a ele, com característica e com uma perfeição espiritual elevada, igual a dele. Uma pessoa semelhante a ele, com as mesmas características divinas. Então iria novamente anunciar no tempo exato as palavras de Jesus e relembrar os seus ensinamentos e também fazer tudo o que ele não pôde dizer. Então ele disse: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, prezado internauta, você que neste momento está nos assistindo, veja realmente como a palavra de Jesus é verdadeira. Ele então queria ensinar muitas coisas às pessoas, ensinos bons, mas ele teria então que dar a sua vida pela sua salvação, pela minha salvação, pela nossa salvação. Então ele prometeu o Consolador. E nós, desta Igreja Apostólica, que temos o Consolador, a Santa Avó Rosa, e que temos também o seu sucessor, que é o irmão Aldo, o último profeta que Deus escolheu para continuar o trabalho do Consolador e concluir todos os seus planos, nós cremos nessas verdades, nós aceitamos essas promessas e nós então guardamos esses ensinamentos em nosso coração e praticamos em nossa vida. Por isso nós cremos nos santos, nós cremos em Maria Santíssima, cremos na Santa Avó Rosa, cremos no irmão Aldo, profeta de Deus, mas também não deixamos de depositar a nossa fé em Deus e em Jesus, seu amado Filho. Cremos na Santíssima Trindade, que realmente nos dá toda a sabedoria e entendimento para então viver neste mundo
uma vida realmente honrada e agradável aos olhos do nosso Deus. Muitas pessoas que estão neste momento nos assistindo possuem a sua dúvida, mas o porquê a Igreja Apostólica não usa a Bíblia? Mas os nossos princípios são bíblicos. Os nossos princípios estão fundamentados nas Sagradas Escrituras, que ficaram registrados. E alguns até perguntam, mas o porquê da disciplina apostólica, da maneira como os homens e mulheres se portam, o porquê disso? Porque Jesus ele viu a necessidade de implantar uma disciplina justa. E como ele mesmo disse, o Consolador anunciará o que há de vir. No momento exato onde ele viu a necessidade para a corrupção não adentrar a sua igreja e não ferir a vida dos seus fiéis, dos fiéis a Jesus, dos fiéis ao Consolador, então ele, através da Santa Avó Rosa, implantou essa disciplina. Mas por que, para não ficar realmente mais claro à humanidade, Jesus já não fez essa disciplina ficar registrada no passado? Neste momento você pode entender, porque você é uma pessoa sábia, a importância dessa disciplina e por que Jesus já não deixou registrado. Você sabe como que as coisas têm uma modificação com o passar dos tempos, tem uma transformação. Como é que as pessoas se vestiam no tempo de Jesus? É como hoje nós se vestimos? Não é. Sofreu uma modificação. Como é que a palavra de Jesus, dos seus apóstolos, chegaram até aos fiéis, até as igrejas da época? Era como hoje, através da Igreja Apostólica, chega aos fiéis apostólicos? Através da internet, na qual no mesmo dia, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, a pessoa pode tomar conhecimento dos nossos ensinamentos todas as semanas? Não era dessa maneira. Por quê? Até mesmo na época não existia papel, não existia tecnologia que hoje existe. A palavra de Jesus e dos apóstolos era escrita em um tipo de objeto chamado pergaminho e era levado através de emissários, de pessoas que iam a cavalo, porque não existiam os meios de transporte como existe hoje. Não existiam os meios de comunicação que existem hoje. Então, ele, Jesus, sendo uma pessoa de intelectual muito grande, ele sabia então a necessidade de anunciar algo no futuro e que não precisava ser anunciado no seu tempo. Ele deixou essa missão para o Espírito Consolador da Santa Avó Rosa e que hoje é anunciado através do seu sucessor, o profeta Santo Irmão Aldo. Olha, prezado internauta, realmente para que todos possam entender a verdade desta Igreja Apostólica e saber que realmente nós estamos corretíssimos ao crer em Jesus e também nos santos formado e preparado por Deus, é que eu leio a todos no livro do Apocalipse do amado apóstolo São João, no capítulo 9, versículo 12, a seguinte passagem. Ele foi realmente claro no que acontece nos tempos atuais nesta Igreja Apostólica. Ele disse o seguinte: passado e já um aí, eis que depois disso vem ainda dois aí. Então ele disse que passado Jesus, que já tinha subido ao Pai, ele disse, eis que depois disso vem ainda duas pessoas viria para representar e ajudar a Deus na sua grandiosa obra. Aqui ele não esclareceu quanto tempo se passaria para que viessem esses dois. Ele não esclareceu. E logo mais à frente, nesse mesmo livro, no capítulo 11 e no versículo 14, ele disse o seguinte: e passado o segundo, ou seja, passado a Santa Avó Rosa, o Consolador, que levou mais de 1.800 anos para nascer uma mulher preparada, uma mulher dedicada, uma mulher com o Espírito Santo para ser o Consolador. Então, passado tudo isso,
ele disse o seguinte: e passado o segundo aí, eis que o terceiro aí cedo virá. Então ele não disse quanto tempo levaria para vir o Consolador, mas ele disse que quando o Consolador fosse arrebatado aos céus, o terceiro viria cedo. E isso aconteceu de uma forma realmente verdadeira, porque assim que o Consolador foi, o profeta irmão Aldo já estava preparado e cedo, já estava realmente com as virtudes em seu coração de poder continuar a nobre missão. Então cedo ele veio e hoje ele está conosco, ao nosso lado, como uma pessoa muito sábia, como uma pessoa de uma santidade perfeita, vivendo nesta terra. Ele possui em seu coração essa santidade. Isso, ó prezado amigo, senhor, senhora, jovem, moço ou moça, precisa estar em nossos corações. Esse profeta, ele só quer o bem da humanidade. Ele quer o bem de todos. Porém, não são todos que podem entender esta verdade. Mas você que é uma pessoa muito sábia, procure ter entendimento, procure essas passagens, verifique a sua mente. Quantos leem constantemente, mas ainda não entendeu? E se você já leu, procure abrir mais o seu intelectual para entender isso. Você poderá ter a sua salvação garantida. E Deus novamente lhes dá uma chance, lhes dá uma oportunidade. Aceite, é para o seu bem, é para a sua própria felicidade, para você herdar a vida eterna, a vida do Espírito, que poderá um dia habitar com Deus, num lugar maravilhoso de vida constante. Então, neste momento, quero prestar o meu apoio ao irmão Aldo, o último profeta que Deus escolheu para estar ao lado da humanidade, ao lado dos humildes. Seja humilde, amigo. Seja humilde para crer nesta verdade. Ele quer o bem dos sinceros. E ele somente ensina boas coisas. Ensina a ser unido, a amar o seu próximo, a respeitar as pessoas com quem nós convivemos, seja no ambiente de trabalho, no ambiente de estudo, na escola, na faculdade, com os vizinhos, na comunidade onde você reside. Ele ensina isso, a ser bom de coração, a ter respeito, a ser uma pessoa educada, a realmente fazer a diferença nesse mundo. Porque nós vivemos num mundo onde boa parte da população insistem em ser iguais. Por que, amigo, eu lhes digo que as pessoas insistem em ser iguais? E vocês podem concordar comigo com essa frase. Porque boa parte das pessoas, ao lançar algo na mídia, ao lançar algo de novidade, todos querem usufruir daquilo, sem saber se é bom, se vai trazer realmente um benefício para a sua vida. Boa parte das pessoas querem utilizar. Mais feliz é aquele que é diferente, que não quer seguir aquelas pessoas sem saber se aquilo pode trazer algum benefício para a sua vida. Então pense nisso, que você será muito feliz. Faço um convite a você para visitar uma das nossas congregações da Igreja Apostólica, espalhada em todo o nosso país, ou também visitar a sede da mesma, localizada em São Paulo. Procure adentrar também aos nossos sites www.apostolica.com.br e também no site da Hora Milagrosa, www.horamilagrosa.com.br. Neste momento, quero desejar a todos a paz de Jesus nosso Senhor, a paz que Ele veio trazer ao mundo, dizendo que a paz vos dou não como o mundo a dá, a paz que realmente vem do reino do nosso Deus, e que a proteção celestial de Deus e de todos os seus santos possa estar em vossa vida, em vossa família, no seu lar, no seu trabalho, nos seus estudos, trazendo-lhes muito sucesso. Procure então conhecer mais a nossa fé, a nossa doutrina, a nossa disciplina, que você será muito feliz.